Olá, gente linda e maravilhosa da egrégora do nosso canal Encontros de Energia. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de hoje, eu convido a cada um de vocês a mergulhar mais profundamente no seu autoconhecimento através do baralho cigano. Sim, vamos ter acesso às luzes e às sombras e aos elementais, aos chakras, enfim, a todo o movimento energético que se aplica a cada uma das lâminas às quais estamos conectados intimamente a cada leitura. Então, bora comigo nessa jornada, nesses encontros maravilhosos que trarão muitos esclarecimentos para podermos aperfeiçoar as nossas leituras a partir de agora e amplificar a nossa troca energética. Vamos comigo? Então chega mais para darmos continuidade ao desenvolvimento do autoconhecimento que tende a auxiliar na nossa interação durante as nossas leituras. E a lâmina que se apresenta agora é a 22, os caminhos. Antes de iniciarmos o fluxo de luz e sombra, vamos nos conectar ao significado padrão que vem nos livros e livretos que acompanham os oráculos, como temos feito até o presente momento, certo? A lâmina 22, o rumo da vida de cada pessoa, o que está reservado em nossa jornada pela vida, a nossa estrada, o nosso caminho, o que ocorre no presente momento. Para aqueles que acreditam, temos conexão com Ogum, que no sincretismo é São Jorge. É uma lâmina que vem falando especificamente da conexão com o elemento terra, que automaticamente também tende a ser o elemento que nos conecta mais diretamente a esse orixá, certo? Assim como também nos conecta mais diretamente ao fluxo de São Jorge, né? Já que estamos falando aqui aí de algum cavaleiro que automaticamente utiliza o seu cavalo para realmente desbravar as suas batalhas. E cavalo é algo correlacionado, é um animal correlacionado ao elemento terra, certo? Exatamente porque está sempre pronto para a batalha, ok? Vem falando sobre a numerologia 22, mas já a gente vai entrar sobre esse viés, ok? Aqui nós temos uma definição bem objetiva entre luz e sombra. Eu só vou diminuir aqui um pouquinho. Acredito que esteja alto para a gente poder prosseguir. Acredito que não tenha feito tanta diferença para vocês, mas para mim realmente deu uma melhorada, porque senão eu acabo tendo que falar muito alto e dá muito eco para vocês poderem identificar, tá? Vamos lá. A nossa velhinha continua aqui acesa e continua dando reflexo aqui para nossa lâmina. A lâmina 22 vem falando no lado luz especificamente sobre a abertura, expansão dos caminhos. Percebam muito claramente, vou botar para cá para vocês identificarem, que aqui realmente nós temos uma estrada de terra muito ampla, aberta, pronta realmente para ser trilhada. Então nós temos esse movimento em que a nossa energia se expande para abrir os nossos caminhos. São caminhos só dentro do fluxo externo? Não, são caminhos conectados também ao nosso fluxo interno. É o momento onde nós nos colocamos disponíveis realmente para termos aprendizados e expandirmos a nossa energia efetivamente para rompermos barreiras internas e
nos colocarmos à disposição da espiritualidade para as nossas oportunidades chegarem até a nossa vida, para que as bênçãos possam se manifestar. E aqui sim temos isso, a espiritualidade nos ofertando infinitas bênçãos, grandes conexões que sejam supervalorizadas, especificamente depois desse movimento de ressignificações e desconstruções para novos fluxos se aproximarem. Temos aqui também um movimento de expansão entre dois caminhos, certo? Então nós temos múltiplas possibilidades se apresentando. É a conexão entre o sagrado masculino e o feminino. Temos o Sol e a Lua se apresentando. A espiritualidade nos ofertando algo que levou algum tempo para se movimentar, ok? Já no lado sombra, vem falando sobre indecisões. Exatamente por múltiplas possibilidades, nós ficamos indecisos exatamente por onde seguir, ok? Acredito que seja essa a base para estarmos conectados com essa energia, certo? Agora falando da numerologia 22. 22 é um número mestre, tal qual o número 11, tal qual que ainda vai se apresentar para nós, que é o número 33, ok? E assim todo número duplo até o 99, como se apresenta na numerologia, ele tende a ser um número mestre. E o porquê é um número mestre? Porque ele duplica a potência do número em que se apresenta. Do 11 duplica a potência do número 1. No 22 duplica a potência do número 2. E assim sucessivamente, certo? Portanto, se fôssemos reduzir, aqui teríamos o número 4, 2 mais 2, 4, certo? Que é o número da estabilidade. Como ele é indissolúvel, a gente não tem como reduzir, porque é um número mestre. Então, nós temos aqui um fluxo de alta potência de realização. É quando nós estamos efetivamente assumindo a responsabilidade pelas nossas escolhas e impulsionamos essas escolhas rumo ao sucesso. Chakras favoráveis. Temos aqui quase que todos os chakras presentes, com exceção dos 2 chakras inferiores, mas que são os 2 primeiros, certo? Então nós temos aqui a ausência do chakra básico e do chakra esplênico, vermelho e laranja. Mas temos plexo solar, efetivamente falando sobre aquilo que imprimimos em nós, que permitimos que entre na nossa energia. Subindo, temos o chakra cardíaco com o verde, especificamente falando sobre as retenções e movimentações emocionais que podem nos aprisionar ou nos libertar. Temos aqui um leve sombreado do chakra laríngeo com o azul celeste, certo? E objetivamente falando da nossa expressão, nosso potencial de decisão, o sombreado também do chakra frontal com o azul anil, quando adquirimos discernimento e com a lâmina trazendo a lua, fluxo intuitivo também muito presente. E temos aqui também uma potência já representada pelo branco com o fluxo do chakra coronário, mas com a presença da espiritualidade. No que se refere ao Lenormand, nós temos outras cores se apresentando que nos conecta à energia de aterramento, mas também vem falando da dualidade entre lidarmos com as nossas luzes e as nossas sombras. Nos conecta também ao elemento terra e trazendo aqui o fluxo da rainha de ouros, que é a rainha da materialidade, ou seja, a energia da materialidade
se fazendo presente em nossas vidas. Sem mais delongas, vamos à lâmina 23, os desgastes. Antes de entrarmos em fluxo intuitivo, vamos ao significado padrão. A figura do rato roendo, imerso na escuridão, nos transmite a sensação de desgaste, de energia sendo roubada, o que provoca desânimo. É o que chamamos de vampirismo espiritual. São pessoas que usam os outros a fim de obter proveito próprio. É algo que vem acontecendo já há um certo tempo. São pequenas perdas que podem estar surgindo tanto no plano espiritual quanto no plano material. E aqui vamos comentar sobre essa lâmina que, para mim, traz um fluxo intuitivo apenas com a canalização da sombra. No entanto, com as movimentações à sua volta em leituras particulares, podemos ter diretamente um movimento aí que se apresente como um alerta da espiritualidade. E quando a espiritualidade alerta, nos transporta para a luz, nos tira dessa escuridão, certo? Já vamos adiantando aqui que temos o número 23, que vem falando aí da redução do 2 mais 3 igual a 5. O número 5 vai falar sobre um movimento de transgressão. E aqui, dentro da lâmina do rato, há um alerta quanto a esse excesso de transgressão e também quanto ao fato de estarmos fugindo, nos acomodando, procrastinando mudanças, certo? Voltem e verifiquem a lâmina número 5, porque também vem falando sobre esse mesmo movimento dentro da numerologia, certo? Dentro do fluxo dos chakras, temos aqui o movimento do vermelho, que esfumaça aqui, mas temos mais o laranja e o amarelo. Então, nós temos aqui efetivamente os chakras inferiores sendo direcionados, ok? Eles estão mais aparentes. Ou seja, chakra básico, vitalidade, chakra esplênico, poder pessoal e plexo solar, recepção energética. Tudo conectado a essa energia da sombra referente a essa lâmina. Por quê? Como se trata de desgaste, aqui nós estamos falando de permissão sendo dada, sim. É sempre importante que entendamos que somos completamente responsáveis por tudo que se manifesta na nossa vida. A autorresponsabilidade, principalmente no ano regido por Saturno, que é o ano de 2024, automaticamente nos leva para essa condução. É uma condição essencial para esse ano, ok? Então, assumindo essa responsabilidade, sim, nosso plexo solar está vulnerável por desatenção, descuido ou por falta de conhecimento, e está tudo bem. Isso não é um julgamento, certo? Mas é importante que aconteça a sinalização para que a gente evite esse movimento. Então, o nosso plexo solar assimila essa frequência. E aí sim nós ficamos vulneráveis ao movimento do desgaste, certo? Onde nós entregamos o nosso poder pessoal a outra pessoa, nós estamos vulneráveis a manipulações. E com isso também temos quedas de vitalidade. Por isso os 3 chakras estão tão impressos dentro dessa lâmina. Essa movimentação acontece por fluxo energético, sim. Podemos ter vampirismo energético, vampirismo espiritual, como o próprio significado padrão se apresenta. Mas também podemos ter aqui
excessos de compressões emocionais, mentais e físicas. Ou seja, eu estou realmente no movimento de excesso de atividades dentro do meu dia a dia, excesso de doação em relação ao fluxo emocional e exaustão mental. São movimentos que também podem estar presentes dentro dessa lâmina. E isso pode, em conjunto, trazer desequilíbrio, inclusive para minha saúde física. Mas também podemos estar falando aqui de roubo mesmo, certo? De esquecimento de objetos pessoais, de furtos. Então essa carta traz vários alertas. E quando a espiritualidade nos alerta, nos coloca na luz, ou seja, nos coloca em estado de atenção sobre o que está acontecendo à nossa volta. Mas eu também percebo intuitivamente que aqui temos um movimento muito canalizado em relação à autocompressão. E aí falamos de um movimento terapêutico, onde nós nos cobramos excessivamente e por um movimento de autocobrança nos tornamos frágeis em relação a toda essa estrutura. Então podemos falar de acúmulos de raivas, tristezas, em especial, mas também frustrações que são camufladas aí por acúmulos de raiva, porque nós sentimos raiva por algo que não foi alcançado e com isso nos frustramos, certo? Então é um alerta muito potencial, por isso que ao ser revelado nos coloca na luz. No Lenormand vem com uma canalização também de rato. Percebam que temos aqui uma lâmina bem mais sombria, por isso fala tanto da escuridão. E nos conecta ao elemento fogo, também falando sobre a nossa capacidade de transmutar esse fluxo. E traz a energia do 7 de paus, que fala de resistência. Nós estamos resistindo a esse fluxo energético, nós estamos realmente aí no modo de defesa, porque existe realmente essa canalização vindo especialmente do fluxo externo. Já chegamos à lâmina número 24, que se apresenta com os sentimentos. Vamos à nossa leitura do nosso padrão de significado. Representa a explosão do coração, o que significa a expansão dos sentimentos. É o nosso lado sensível, nervoso, emotivo, emoções bastante profundas. São determinadas situações que bloqueiam nossa razão, o amor e o ódio como sentimentos profundos. Percebam que realmente nós temos aqui, ó, luz e sombra. Sentimentos positivos, produtivos e os improdutivos se apresentando. Então nós temos essa dualidade dentro dessa lâmina. No lado luz vem falando sobre esses sentimentos que elevam a nossa frequência. Por exemplo, amor, alegria, contentamento, felicidade. E também no lado sombra vem falando sobre as prisões emocionais, relações que alimentam o nosso movimento emocional de maneira improdutiva, rancores, temores, muito presentes dentro dessa lâmina. Então é uma lâmina que não traz grandes significados, realmente é algo que fala sobre o nosso movimento emocional, da nossa área, emocional. Dependendo de com quem ela esteja ligada, isso vai ter a canalização pessoal em relacionamentos, vai depender realmente de uma conjectura dentro da leitura individual, particular. Em relação à numerologia, 2 mais 4, 6. Vem falando aí sobre a necessidade de equilíbrio.
certo? Vai falar também sobre reciprocidade. Em relação aos chakras, nós temos aqui chakra básico, chakra esplênico, plexo solar, chakra laríngeo, chakra frontal e chakra coronário. Obviamente que o chakra cardíaco está implícito dentro dessa lâmina. No entanto, ele não se apresenta como referência, porque depende de outras movimentações energéticas para que ele realmente seja posicionado, porque o chakra cardíaco fala de ressignificações. E aqui a gente está falando sobre impulsionamento, explosões emocionais. Com o chakra básico falando sobre a vitalidade. No plexo solar, especificamente as recepções emocionais. No esplênico, falando sobre a concentração da autoestima. No chakra laríngeo, comunicação fluida, leve. No chakra frontal, especificamente canalização com o meu espírito, com a minha visão e abertura para o novo. E o coronário, aceitação de ser guiado pela minha espiritualidade. Certo? Elemento predominante aqui. Percebo que temos aí uma canalização mais efetiva do éter, porque fala do amor. Esquecemos de falar do elemento predominante aqui, que nesse caso vem falando mais sobre o elemento terra, certo? Mas acredito que devido ao movimento de estarmos trazendo essas revelações, de fato temos o elemento fogo também muito presente para impulsionar as transmutações. A carta 24, dentro do Lenormand, vem sendo traduzida como o coração. Portanto, conexão óbvia com o elemento água, falando das nossas emoções. E o valete de copas, quando estamos prontos para realmente estabelecermos conexões emocionais, recebermos e ofertarmos amor. É por isso que eu amo a nossa conexão, porque tudo realmente flui. Gratidão infinita, espero estar auxiliando a vocês na construção do autoconhecimento. Até a próxima. Namastê!